Salut tout le monde, comment ça va? Olá todo mundo, né? Nós vamos aqui fazer mais uma aula de francês para complementar o nosso curso. E hoje nós vamos ver em detalhes, né? Revisar como é que a gente conjuga os verbos em francês, principalmente aqueles que a gente considera verbos regulares, tá certo? Em francês, nós precisamos memorizar algumas terminações para que a gente possa conjugar corretamente os verbos, tá bom? Então, hoje nós vamos ver nesse pequeno vídeo os verbos que terminam em ER, certo? Como, por exemplo, o verbo regarder. Regarder. Uma coisa interessante da pronúncia é que o R no final dos verbos em francês não é pronunciado, tá certo? Então eu falo apenas regarder, regarder. Ça va? Então o verbo regarder é o nosso modelo para todos os outros verbos que terminam em ER, em ER. Vejam bem. Na primeira pessoa, je, o que acontece? Eu tiro o R. Quando eu tiro o R, a sílaba, né, o E final, como a gente já sabe, o E final nas palavras em francês, ele é mudo, ele não se pronuncia. Então, qual é a vogal mais forte, né, que vai ser pronunciada agora? É sempre a última vogal que não seja a letra E, tá certo? Então, qual é a última vogal que eu vou pronunciar mais forte e que não é a letra E? É o A. Então, o meu verbo na primeira pessoa vai ser je regarde. Je regarde. Je regarde. Ça va? Então, como eu tenho um E aqui no final, embora ele não seja pronunciado, o D ele tem que ser pronunciado, tá certo? Se não tivesse um D, aliás, se não tivesse um E, o D seria mudo. Mas como tem, ele é pronunciado, tá bom? E a última sílaba, garde, ela é a sílaba mais forte. Então, je regarde, certo? Então, eu paro aqui a minha pronúncia na letra D. Je regarde. Ça va? Tu. Na segunda pessoa, né? Tu tem um S. Mas a gente já sabe também que na maioria das vezes o S não é pronunciado. Então, nesse caso, também não é pronunciado. Nem o S, nem o E. Então, tu regarde. Regarde. Então, eu só vou pronunciar até a letra D. Il, elle, ele e ela, regarde. Regarde. Perceberam uma coisa interessante? Je regarde, tu regardes, il regarde, elle regarde. Ou seja, é a mesma pronúncia para je, tu, il, elle. Certo? Embora eu tenha aqui uma terminação, eu só pronuncio sempre até a última letra que é pronunciável na palavra. No caso, a última letra que é pronunciável é a letra D e a sílaba mais forte é aquela com a vogal. Garde. Ça va? Nu. Nu. Nós temos uma terminação para nu. On. E essa terminação, ela é forte. Por que ela é forte? Porque nós temos uma vogal que não é o E, certo? Não é um E mudo, é um O. E o O, ele é sempre pronunciado em francês, ele nunca é mudo. Então, qual é a vogal mais forte? Sempre a última, certo? Então, regardons. Nous regardons. Qual é a sílaba mais forte? Don, certo? Porque aí o D forma sílaba com o on. Regardons. Vous, né? Que seria o plural de tu, seria vous, você, vocês, ou formalmente, né? O senhor, a senhora, senhores e as senhoras. A letra Z acrescentada aqui, ó, ela faz com que o E, a letra E seja pronunciada, tá certo? Então, a terminação é E. Vous regardez. Então, nesse caso, apenas no caso do vous, eu pronuncio
E. Por quê? Por causa da letra Z, que não é pronunciada, mas faz com que a letra E seja pronunciada. Assim como a letra R faz com que o E seja pronunciado. Regardez, regardez. Aí você deve estar se perguntando, mas é a mesma pronúncia do verbo no infinitivo e no vous? É a mesma pronúncia, só se escreve diferente. Então, o verbo regarder, vous regardez. Mesma pronúncia. Il, elle, olha, tem 3 letras aqui, E, N, T, mas não se pronuncia. Essas letras, todas 3 são mudas, tá certo? Qual é a última consoante que eu posso pronunciar? O D. E a última vogal? A. Então, a minha pronúncia vai ser regarde. Il, elle, regarde. Ah, mas eu já ouvi isso antes. Exatamente. É a mesma pronúncia do je regarde, tu regardes, il, elle regarde, il, elle regarde. Como é que eu vou saber, então, que pessoa eu estou falando? Pelo contexto. Por isso, em francês, não se pode omitir os pronomes, tá certo? Em português, eu posso dizer olho para as fotos. Olho para as fotos. Quando eu digo olho para as fotos, eu já sei que sou eu, porque o olho é do eu olho. Mas em francês eu tenho regarde, 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 regarde. Se eu não disser o pronome, se eu não disser o sujeito, eu não tenho como saber de quem eu estou falando. Então, je regarde, tu regardes, il regarde, elle regarde. Lembrando que il no singular e il no plural é a mesma pronúncia. Elle no singular, elle no plural também é a mesma pronúncia. Então, é o contexto que vai definir. Resumindo tudo, terminações e, es, e, on, e, ent, mas as únicas que são pronunciáveis é on e e. Regarde, 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 regarde. Regardons, regardez. Vamos ver mais um exemplo. Nós temos aqui o verbo manger. Né? Aqui tem um E a mais, tá certo, gente? Não existe esse E aqui. Manger. Então, eu tenho aqui, qual é o som a última consoante antes do ER? G. Então, o E não é pronunciado. Eu já sei que ele não é pronunciado. Então, qual é a última consoante que eu vou pronunciar? Je. Então, je mange. Je mange. Tu manges. Tu manges. Il mange. Elle mange. Agora, no nu, a gente sabe que o on é forte. Então, nous mangeons. Nous mangeons. Ortograficamente, nós temos esse E aqui, tá certo? Para fazer com que o je tenha o som, tá certo? Jean. Nous mangeons. Vous mangez. Vous mangez. Il, elle, mange. Como a gente já sabe, a mesma pronúncia do je, do tu, do il, do elle, do il e do ela no plural é a mesma coisa. Mange, 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 mange. Só muda mangeons e manger. Essa regra vale para quais verbos? Todos os verbos que terminarem em ER. Se eu perceber aqui, por exemplo, danser, danser, qual é a última consoante que eu pronuncio se eu tirar o ER? Danse, danse. Isso quer dizer que é muito fácil conjugar. Je danse, tu danses, il danse, nous dansons, vous dansez, il danse. Então, eu preciso tirar aqui a consoante, certo? A consoante que eu estou... essa consoante aqui. Né? Aliás, eu preciso tirar a terminação, que é o ER, e ver qual é... na pronúncia, qual é a última consoante que eu pronuncio. Ou última vogal também, no caso do verbo étudier, né? Étudier, quando eu tiro o ER, eu fico com I. Então, como é que eu pronuncio? Como é que eu digo eu estudo? J'étudie, tu étudies, il étudie. Ça va?
Coucher. Se eu tirar o E, eu vou ter que som no final. Couche, couche. Je me couche. Tu te couches. Il se couche. Nous couchons. Vous couchez. Il se couche. Habiter. Habiter. Se eu tirar o E, eu vou ter que última consoante. Que último som? Habite. Habite. J'habite. Tu habites. Il habite. Jouer. Jouer. Se eu tirar o E no final, eu vou ficar com o quê? Com jou. Então, como é que eu digo eu jogo? Je joue. Tu joues. Il joue. Marcher. Caminhar. Je marche. Tu marches. Il marche. Travailler. Travailler. No caso, eu tirando o E, eu vou ter o quê? Travaille. Travaille. Je travaille. Tu travailles. Voyager. Je voyage. Dîner. Je dîne. Préparer. Je prépare. Qual é a última consoante que eu pronuncio no verbo préparer? Je prépare. Basta eu lembrar que o ER não vai ser pronunciado. Donner, je donne. Commencer, je commence. Terminer, je termine. Arrêter, j'arrête. Acheter, j'achète. Visiter, je visite. Brosser, je brosse. Então, como vocês podem perceber, é muito fácil, né, conjugar os verbos regulares em francês. Basta que eu tire aqui o ER e pronuncie até a consoante que está antes desse ER. Lembrando que nous eu vou ter que colocar on e vous eu vou ter que colocar e após essa consoante. Então, por exemplo, travail, travaille. No on, travaille, on. No e, travaille, e. Você vai? Então, eu vou deixar aqui para vocês praticarem, tá bom? Pratiquem bastante conjugando esses verbos, pronunciando, fazendo frases, para a gente ter ótimas conversações em francês. Ça va? Ciao. Merci beaucoup.